Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Para quem não assistiu meus outros vídeos, eu sou a Cibele, tenho 35 anos. Criei o canal para falar sobre meus problemas psiquiátricos que estão comigo aí desde a infância e que, para ajudar, como se não bastasse, eu tive um câncer de mama aos 33 anos. E já terminei o tratamento, estou em remissão, estou tranquila agora, né? Até agora, mas vamos seguir. Como eu disse no vídeo anterior, eu estou fazendo vídeos muito simples, então tá uma gambiarra aqui, da forma que eu coloquei o celular para eu poder gravar. Fiz uma gambiarra também aqui com fone, microfone, tá servindo de microfone, tá funcionando. E é isso. E no primeiro vídeo eu mencionei o meu caderninho da doença, vou chamar só de caderninho, né? Não vamos ficar falando de doença, já vou ter que trazer muita coisa aqui para me auxiliar. Hoje eu vou falar de depressão recorrente e como essa depressão ocorrente atingiu o processo, o tempo que eu estava no tratamento de câncer. Vocês vão ver no final como que isso afetou, mas vamos lá. Eu faço anotações nesses caderninhos porque eu estou com a memória muito ruim. Então eu vou esquecer um monte de coisa se eu deixar só pela minha memória. Eu notei que a minha memória e minha atenção estão afetadas depois do tratamento, não sei se pela quimioterapia, radioterapia, não sei se é pelo uso de anos de antidepressivo, não sei se é pela idade, não sei o que é, mas está falhando muito. Então, estou usando o meu caderninho, então vocês vão ver eu lendo aqui para lembrar do que eu tenho que falar, porque eu quero trazer maior número de informações para vocês. Então, vamos lá. Uma coisa que é importante sobre mim todo nesse processo, desde o câncer, do câncer para cá, que foi em 2022, é que eu desenvolvi um quadro de depressão, não sei se moderado ou grave, acho que ficou entre esses. O meu laudo, ele saiu como, o último laudo que eu peguei, ele saiu como moderada, mas assim, para mim foi uma coisa grave, porque eu nunca fiquei desse jeito. E isso não é nem pelo câncer em si, mas o que acontece. Eu vou explicar isso mais pra frente com mais detalhes, porque eu tenho muito assunto para trazer para cá. Mas eu precisei retirar os meus ovários. Eu tive câncer de mama, mas eu precisei retirar os meus ovários. E essa retirada dos ovários foi feita em novembro de 2023. E eu estava ok de saúde, tanto mental quanto física. Fiz a retirada dos ovários, ok, cirurgia simples. Um mês depois eu comecei a me sentir meio estranha. Eu fui fazer uma viagem, foi a primeira viagem depois do tratamento. E assim, eu amo viajar, é o que eu mais amo na vida. Quero conhecer o mundo, quero e vou conhecer o mundo. E eu fiz uma viagem e eu comecei a me sentir mal durante a viagem. Então eu estava num lugar maravilhoso, que era Ilhabela, lugar que eu não tinha conhecido ainda, que eu amei, muito bonito. E eu sentia que meio que faltava alguma coisa, sabe, um certo desprazer, uma certa angústia enquanto eu estava lá. Aí falei: "Tá, né, às vezes é porque eu fiquei bastante tempo sem viajar, e agora voltei, passei por tudo isso, voltei e tá assim". Não dei muita atenção. Quando foi em janeiro de 2024, há cerca de um ano, eu estava fazendo uns freelas esporádicos e eu comecei a ir para os lugares fazer esses freelas e eu não conseguia finalizar. Muita, muita, muita angústia, desespero, ansiedade, eu tinha que fugir dali imediatamente. É uma sensação, que é até difícil de ter palavras para dizer como é essa sensação, porque é algo muito único e muito estranho e muito ruim de sentir. Então eu continuei tentando fazer esses freelas lá para fevereiro, março do ano passado, isso. E chegou uma época que eu vi que eu não conseguia mais fazer aqueles freelas. Só que eu achava que era um episódio depressivo, que nem já tinha acontecido antes, e que ia passar logo. Falei com o meu psiquiatra, mudamos medicação, até que chegou uma hora que ele falou assim: "Olha, Si, o seu problema é hormonal.
e vocês vão entender mais pra frente por que que ele disse que o problema era hormonal. Ele bem, então nós continuamos trocando remédios, aí eu consegui um trabalho, aí não deu certo, desisti. Eu chegava esse trabalho era muito legal, era um horário muito bom, o pessoal era legal, só que tinha dias que eu chorava lá, gente, era uma coisa assim. E aí continuei tentando. Em maio eu entrei em outro trabalho, menos de um mês eu saí, e mais ou menos em agosto eu entrei em outro trabalho fixo, né, no caso CLT, saí, consegui um freela, que seria um freela que eu ia fazer por bastante tempo, também saí. Depois eu só lembro que eu consegui outro trabalho em dezembro do ano passado, saí com menos de um mês. E o último foi em janeiro desse ano, saí com menos de um mês também. E assim, nessa coisa de entrar, de tentar voltar a trabalhar e não conseguir, tinha uma oscilação muito grande das minhas emoções. Então tinha dias que eu estava super bem, quase que um episódio de mania. Eu achava que eu podia fazer tudo, aí eu era produtiva, fazia um monte de coisas, me sentia feliz, mas quando eu caía muito, a ponto de não comer, só ficar dormindo, só ficar deitada, não tomar banho, eu simplesmente existia, eu não vivia naqueles dias. Então foram muitos momentos aí nessa baixa, nessa depressão. Isso tá sendo assim desde o ano passado e estamos tentando aí regular essa depressão, tentar encontrar alguma estratégia para que eu consiga voltar a trabalhar. Mas, enfim, eu acho que houveram outros trabalhos que eu desisti, inclusive freelancer, que foram muitas vezes, muitas desistências mesmo. Coisas que nunca aconteceram comigo. Porque eu simplesmente me sentia péssima, me sentia muito mal. E deixa eu ver o que que eu escrevi mais aqui. Ahn, Essa depressão, ela veio em decorrência da minha menopausa. A menopausa cirúrgica, no caso, que é quando você faz a retirada dos ovários e tal, então, né, você fica infértil, você não menstrua nem nada, não forma óvulos nem nada. Por causa da cirurgia. Então, ela veio por causa desse tipo de menopausa. Porque antes da menopausa cirúrgica, eu tinha entrado em menopausa química, que era por causa da quimioterapia. Mas eu não tinha essa oscilação, eu não tive essa mudança de humor, de sentimento, de emoção, enfim. Tava tranquilo. Bem, eu tive alguns episódios depressivos pela vida. Por exemplo, um que eu me lembro muito foi em 2017, em que eu tinha acontecido algumas coisas no ano anterior, que depois eu vou falar aqui, tem muita coisa para falar realmente. E tinha acontecido algumas coisas no ano anterior e naquele ano também. Então, quando chegou em dezembro de 2017, eu estava trabalhando num lugar, uma empresa muito boa, e chegou um dia que eu simplesmente não consegui levantar da cama. Aí no outro dia eu também não consegui levantar da cama, no outro dia também eu não consegui levantar da cama, eu acho que eu fiquei uns 5 dias direto na cama. E aí quando eu voltei para a empresa, eles me dispensaram, obviamente. Eu era estagiária na época, eles me dispensaram. Eu também não estava muito feliz com a minha vida naquela empresa, apesar de reconhecer que a empresa era muito boa. Mas foi um episódio, sim, eu fiquei depois um mês, mais ou menos 1, 2 meses, assim, nessa baixa mesmo, nessa depressão. E outros episódios que aconteceram pela minha vida inteira, porque foram tantos episódios depressivos que eu nem não consigo lembrar de todos, nem consigo lembrar de outro agora, só porque eu anotei o de 2017, também porque era o que eu considerava o mais recente antes do câncer. Bem, eu precisei de um laudo do meu psiquiatra, falando da minha situação, e ele colocou o CID de F33. O CID F33 é o de transtorno depressivo recorrente. E aí, conversando com o meu psiquiatra, a gente chegou à conclusão que eu sempre fui deprimida. Sabe, não é de hoje, não é de 10 anos atrás,
não é de 20 anos atrás, é talvez até mais, eu tenho 35, há 20 anos atrás eu tinha 15, talvez até antes disso, eu tenho certeza. Então, mais de 20 anos que eu tinha essa oscilação bem, mal, bem, mal, bem, mal. Antes de eu me sentir bem, assim, foi numa época que eu comecei a me sentir bem, que foi em 2018, eu ficava nessa oscilação, bem, mal, sendo que na maior parte do tempo eu ficava mal. Então, esse CID ele me fez enxergar isso, porque até então eu não enxergava. E se você procurar por transtorno depressivo recorrente, CID-F33, você vai ver que eles mencionam que é uma depressão que vai e volta. Exatamente o que sempre aconteceu comigo. Aí eu comecei a pensar bem no meu passado, assim, não falei no começo, mas eu sou borderline também, e eu tenho transtorno obsessivo compulsivo controlado. E na adolescência eu não sabia disso, mas eu me lembro muito de episódios na adolescência e que eu sentia um mal-estar muito grande, um cansaço muito grande. Para quem não sabe, isso também pode estar relacionado à depressão. Eu lembro que eu tinha esses sintomas, e eu ia em médico, eu tinha convênio na época, ia em médico e falava, e fazia exame, e não encontrava nada, não tinha nada físico. Então eu acho que era isso, eu já era deprimida na adolescência. Passei a maior parte da adolescência deprimida. Teve algumas épocas da minha adolescência que foram bem mais difíceis, que além desse cansaço e mal-estar que eu sentia também um desprazer pela vida, uma falta de sentido pela vida. Pelo menos quando eu tô nos meus episódios mais deprimidos, eu sinto aí uma falta de sentido pelo viver. Por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô acordando? Por que que eu tô indo trabalhar? Por que que eu tô estudando? Por que eu tô fazendo isso? Uma falta de sentido é algo que pega muito, assim, em mim. É uma coisa que aparece muito. Então, sempre foi assim, sempre fui deprimida, a maior parte do tempo, sempre foi esse vai e volta, né? Tive alguns picos, assim, de fases boas, mas na maior parte do tempo eh, eu fiquei mal mesmo, assim, enfim, até me embananei agora. E o que que é interessante, né, eu passei pelo câncer, era um tipo de câncer muito agressivo, que é o triplo negativo, ele é o subtipo mais agressivo do câncer de mama. E gente, se eu falar pra vocês que eu estive triste no meu tratamento, eu estou mentindo. Eu estava muito feliz no meu tratamento. Eu tive momentos de medo, eu tive 2 episódios de choro, só, durante todo o meu tratamento, durou cerca de 1 ano. Mas eu me sentia feliz porque eu estava de bem comigo mesma. Porque esses episódios depressivos, né, esse maior tempo de depressão, eles acabaram em 2018. Então, o câncer veio em 2022, eu estava muito bem emocionalmente, eu estava com a psique mais estruturada, né, o meu emocional estava muito mais estruturado. Então, você via que eu tinha câncer, porque eu estava sem cabelo, porque eu estava sem sobrancelha, senão eu tinha cara de doente e tal. Mas eu não estava deprimida durante o câncer, eu não fiquei deprimida. Eu procurei fazer coisas que eu gostava, que me davam prazer, até para evitar também que eu ficasse triste e tudo mais, porque o tratamento ele é muito pesado, né. E então, o que que eu tinha falado anteriormente, por que que meu psiquiatra afirmou que esse problema da depressão, dessa depressão mais pesada, mais prolongada, é hormonal. Por quê? Ele falou pra mim: "Você esteve estável por anos, você passou por um câncer, você continuou estável, aí quando termina o tratamento, você cai assim? Qual que é a explicação? Não mudou a medicação? Qual foi a única coisa que aconteceu?" Essa pergunta ele me fez em janeiro de 2024. Eu tinha tirado os ovários em dezembro de 2023. Ele falou: "Sim, a única coisa que aconteceu nesse período foi que você retirou os ovários. Então é hormonal. E tem uma questão que eu não posso fazer, reposição hormonal por causa do câncer, né?" Mas é por causa disso.
Bem, gente, então é isso. Queria falar aí dessa depressão recorrente, como que ela afetou durante o câncer, durante o tratamento e principalmente pós-tratamento, que é que tá me dando dor de cabeça até agora. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se inscrevam, comentem alguma coisa que vocês quiserem, sugestões de temas para eu fazer vídeos. Eu agradeceria muito se vocês colocassem. Curtam, se inscrevam no canal, já falei. Ativem o sininho e me ajudem aí para trazer mais informações para vocês. Então é isso, até mais. Tchau, tchau.